Eu vou conversar agora sobre relação entre paz e intolerância religiosa. Para isso, eu convido o Dom Zanoni Demetino Castro a ser bispo de Feira de Santana e bispo referencial da Pastoral Afro-Brasileira, que está aqui com a gente já. Boa noite, bispo. Seja bem-vindo ao Pautas da Igreja. Boa noite, Cris. Boa noite, Alain. Alegria poder participar nesse momento nas pautas da igreja. Eu creio que esta pauta é bastante relevante, muito oportuna, justamente nesse momento em que nós enfrentamos esse crescimento exacerbado do racismo, que se manifesta, sobretudo, no desrespeito, na intolerância religiosa. Dom Zanoni, o Alain falou muito bem sobre essa questão do aumento, né? 80% de casos em 2023 em relação ao ano anterior. Como que a Igreja Católica vê essa questão da intolerância religiosa? Isso afeta a paz da sociedade também num país laico, né? Pois é, eu creio que é um sintoma que mostra o desencontro, a desarmonia, o desequilíbrio que nós vivemos. Estamos num país, numa sociedade doente. Cresce a intolerância, a desigualdade, o desrespeito, a realidade de violência que atinge a todos. Ou nós nos empenhamos todos nesta busca da construção, o Papa tem falado bastante, nós vivemos uma guerra mundial em pedaços. E exige de nós respostas inteligentes, respostas não simplórias. Exige de nós, assim, uma postura que vai da compreensão daquilo que nós somos. Ou a paz é de todos, ou não será de ninguém. E essa construção da paz passa necessariamente pelo respeito às religiões, à diversidade, à pluralidade. Eu creio que quando o Papa Francisco, firme, seguro da sua tradição católica, ele se abre, ele dialoga, ele vai junto aos outros para tecer esse tecido esgarçado. Nós precisamos juntos, como irmãos, somos todos irmãos, reconstruir esta teia que está assim rompida. Com certeza. Alain, você tem uma pergunta para o Dom Zanoni? Gente, só queria fazer uma correção, né? Eu comentei o artigo da Constituição, é o artigo 5º, inciso 6º, que fala da liberdade religiosa. Mas eu queria perguntar para o bispo justamente dessa relação, porque as principais religiões aí afetadas são a Umbanda, o Candomblé, que são religiões de matriz africana. Existe aí também, bispo, associado um preconceito relacionado também à raça? De fato, é essa compreensão que a igreja no Brasil, a igreja na América Latina, sobretudo em Aparecida, ela fala desse propósito, descolonizar as mentes, o pensamento, a nossa estrutura. É esse racismo fruto, esse racismo estrutural como herança da escravidão, ainda precisa ser reparado. E nós vemos aí esse racismo se expressa de maneira bem concreta, sobretudo no desrespeito à religião de matriz africana. Até pouco tempo, as coisas do povo negro era caso de polícia, a capoeira, o candomblé, as manifestações do povo, a dança da nossa gente. Eu creio que, à medida que nós, como católicos, cientes, mais aprofundados, configurados a Jesus Cristo, que passou a vida fazendo bem, que não teve preconceito para com o estrangeiro, sentou-se com as mulheres, com os pecadores, que veio para que todos, não alguns, tenham vida. Eu creio que esse é o ensinamento de Cristo e não há fundamento algum de buscar em outras tradições esse preconceito, esse fechamento, essa distância das outras religiões. Dom Zanoni, em relação ao que a gente tem visto muito, né? Assim, não é de hoje. A questão de quebrar santos, de chutar, né? Essa intolerância. Como que a pessoa pode defender a sua crença? O que o senhor pode falar
para os devotos, para os fiéis, como defender a sua crença de uma forma amorosa, para não gerar conflitos também, né? Pois é, na nossa igreja também católica, nós temos a tentação da intolerância. Nós falamos para a nossa comunidade católica, quando nos fechamos, não nos abrimos para a proposta do Concílio Vaticano II, do diálogo com os outros, da partilha, da parceria com a diversidade, com a cultura. Eu creio que cresce a intolerância quando cresce também a ignorância. Nosso povo se fecha, não faz uma boa leitura. Eu creio que a catequese, precisa dar uma catequese mais segura. Há na igreja um magistério paralelo fechado, ignorante, distante, fora da comunhão com o Papa, distante da harmonia com os bispos. Então, as consequências é o desrespeito, a intolerância, a demonização da religião do outro.